hoje, irmãos, nós vamos iniciar uma série chamada O Dia do Senhor. Coloca para nós aí a imagem. Então começaremos hoje uma série importantíssima para a igreja. Eu estou muito animado com essa série, já tinha um bom tempo que eu estava querendo pregar e estudando e ministrando. Então repete bem forte comigo: O Dia do Senhor. Muito bem. Bom, essa expressão ela ocorre assim, com bastante frequência nos escritos bíblicos, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. E por vezes nós temos uma certa dificuldade de compreender essa questão do dia do Senhor. O mais natural é a gente compreender o dia apontando para o fim dos tempos, certo? É o mais comum. No entanto, nós vamos perceber que há uma linguagem bíblica falando sobre o dia do Senhor, tanto acerca do primeiro dia da semana, o domingo, como também acerca do sétimo dia, que é o sábado. Nessa série, a ideia é a gente trazer esse esclarecimento. Talvez você nunca se perguntou por que é que os cristãos congregam no domingo. Por que é que os cristãos se reúnem no domingo? Por que é que as igrejas cristãs espalhadas do mundo todo têm o domingo como o dia de se encontrarem e adorarem ao Senhor? E há razões, pelo menos há uma instrução bíblica para que isso tenha algum grau de sentido. Existe uma relação direta do porquê é que cristãos se ajuntam ao domingo. Existem extremos também nessa interpretação, mas existe um caminho bíblico e seguro para você entender o valor que deve ser dado ao encontro dominical. Eu diria que essa mensagem ela é providencial, em especial para o tempo que nós vivemos. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão sempre correndo, sempre com a agenda lotada, carregadas de programações, não é verdade? E por conta disso, o excesso de programações, seja da igreja, seja fora da igreja, faz com que a gente banalize a importância de cada dia. Faz com que a gente banalize o dia do Senhor, e aqui eu estou propondo como o domingo. Então nessa série nós trabalharemos 3 mensagens. A de hoje, que vai ser o primeiro dia, amém? Na próxima, será o 7º dia, e aí a gente vai trazer esclarecimentos acerca do sábado. É muito comum as pessoas terem questionamentos acerca do 4º mandamento, não é? Olha, eu devo ou não guardar o sábado? Qual é o significado do sábado? O que o Shabat, esse dia do descanso, representa? Ele é um princípio? Ele ainda tem força de ordenança? Nós devemos guardar? Estaremos em pecado? Eu perco salvação por conta do sábado? Jesus reinterpretou o sábado? Qual é a redefinição do sábado? Vamos trabalhar isso domingo que vem. E na última parte, na terceira parte, nós falaremos do último dia, amém? Então, primeiro dia, 7º dia e último dia. E aí no último dia falaremos dos textos, abordaremos os textos que a Bíblia exaustivamente fala do dia do retorno de Cristo. Glória a Deus, gente! Maravilha! Então eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Nós vamos fazer uma leitura do verso 1 ao 10. Eu gostaria de pedir para a igreja ficar de pé nesse momento. Nós realizamos a primeira leitura de pé. Por incrível que pareça, novamente eu peguei a Bíblia em espanhol, irmão, amém? A capa é igualzinha em português, estava do lado. Gente, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Não dá para começar lendo depois do sábado. Depois, né? Não vai dar certo. Bom, vamos lá. Nós vamos ler de Mateus capítulo 28, do verso 1 ao 10. E o texto bíblico diz da seguinte maneira: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me
verão. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, mais uma vez por poder chegar aqui, à igreja, neste dia, no primeiro dia da semana, para cultuar ao Senhor, para alinhar os nossos corações diante da sua presença. Nós te pedimos, Pai, nessa manhã, para que a tua graça e a tua sabedoria fluam livremente neste lugar. Senhor, nós não estamos aqui para nos sujeitar a um poder de convencimento humano. Antes, nós estamos aqui, Pai, para nos sujeitar ao convencimento do Teu Santo Espírito, Pai. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E nós te pedimos, Pai, nós estamos aqui abertos, corações rendidos. Eu falo aqui, Senhor, como irmão em Cristo dessa comunidade, dizendo, nós estamos sedentos pela Sua presença. Senhor, nós te pedimos, fala conosco nessa manhã. Senhor, eu oro para que cada coração aqui esteja receptivo à tua boa mensagem. O Senhor conhece a história de cada um, o Senhor conhece, o Senhor é presente nas nossas vidas. Portanto, Pai, não há coração tão duro que o Senhor não seja capaz de alcançar, que o Senhor não seja capaz de quebrantar. E eu oro, Pai, para que essa manhã seja o dia do encontro. Em nome de Jesus, Pai, é assim que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar. Maravilha. Bom, esse texto aqui ele é muito conhecido. Afinal de contas, é o texto que relata o dia da ressurreição. É importante que se faça aqui uma ressalva sobre a compreensão do início do domingo para o povo judeu. Então, o início do domingo, a transição do sábado para o domingo, ele se dá ao pôr do sol do sábado para nós. Então, o domingo judaico ele se inicia quando acontece o pôr do sol do sábado de ontem para nós. Ou seja, quando Jesus Cristo ressuscita, o texto aponta para nós que isso já era manhã de domingo. Então, já estamos dentro desse dia de domingo. Como todos sabem, dentro da cultura judaica, o sábado é o dia. E nós trabalharemos ele no domingo que vem. Mas, a partir do momento que Jesus ressuscita, nós temos aqui uma série de eventos que passam a acontecer no domingo e que a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus passam a absorver como o dia de Jesus ou da igreja se reunir para o nome dele ser celebrado. É importante que seja destacado aqui, irmãos, quando a igreja de Cristo ou os discípulos de Jesus começam a se reunir como igreja, e a gente vai observar isso em Atos, nós estamos falando de uma igreja que ela era, vamos dizer assim, totalmente composta de judeus cristianizados, certo? É possível perceber isso no livro de Atos, porque esses judeus cristianizados, por uma questão étnica e cultural, eles continuaram a observar algumas práticas judaicas, que os próprios discípulos, em especial o apóstolo Paulo, que era judeu, as desestimula como imprescindível para a prática da fé cristã. Então, Paulo traz uma abordagem para nós, em especial em Gálatas capítulo 4, Colossenses capítulo 2, demonstrando que a guarda de dias, a observação como mandamento, como era comum na prática judaica, já não se faz mais necessário. No entanto, é compreensível para aqueles que são de descendência judaica e que por questões étnicas e culturais continuaram com essas práticas. Então é muito provável, segundo o historiador Justo Gonzalez, é muito provável que os primeiros cristãos ali no primeiro século, que por conta de terem origem judaica, muito provavelmente eles continuavam a guardar o sábado judaico, conhecido como Shabat judaico, e ao mesmo tempo que eles se reuniam e passaram a se reunir aos domingos. Os encontros dominicais, eles se tornaram de natureza comum da igreja, ainda que nós não tenhamos uma ordenança, algo específico dizendo que domingo é exclusivamente o dia do encontro da igreja. Quem está me entendendo, diga amém. É importante que se diga também, irmãos, que a proposta da mensagem, segundo as Escrituras, não é de criar uma ideia de substituição, como se o domingo, enquanto dia do Senhor, seja a substituição do sábado. Não, a ideia não é essa. A compreensão do sábado judaico reside dentro de uma perspectiva de lei mosaica. E a compreensão do cumprimento desse sábado é ensinada por Jesus numa ideia de descanso, vinculada ao descanso eterno, que nós trabalharemos mais uma vez na segunda parte. O ponto aqui então não é uma substituição. Eu vejo muitos cristãos abordando dessa maneira, especialmente em alguns embates, com cristãos que guardam o sábado, como se isso fosse uma substituição, e a Bíblia não propõe isso. A Bíblia não propõe isso.
Inclusive, uma das marcas negativas acerca da compreensão do domingo se inicia quando a igreja, em especial a partir de Constantino, mas aí progredindo no período medieval, começa a enfatizar o domingo como lei civil. Começa a trazer uma importância para o domingo que ele perde o seu valor espontâneo de adoração e torna-se uma lei. Logo, um legalismo. E isso é problemático, porque a Bíblia não propõe uma substituição. O que é possível perceber, e aí eu vou utilizar as palavras do puritano John Owen, é que os cristãos não escolheram o domingo, mas Jesus tomou o domingo para si. Então é possível perceber que o domingo ele é conhecido como o dia da ressurreição. Repete comigo, ressurreição. Que é de fato o que acontece. Esse texto de Mateus capítulo 28, nos outros evangelhos sinóticos nós vamos observar da mesma maneira. No primeiro dia da semana, logo pela manhã do primeiro dia da semana, é que se constata que Jesus ressuscitou. E tendo ele ressuscitado, nós temos uma sequência de eventos que cooperam para o nosso entendimento que isso diz respeito à vida da igreja. Percebe que o domingo agora, por conta do fato da ressurreição, é o dia de anunciar que ele ressuscitou. Por conta do fato da ressurreição, domingo é o dia onde nós somos provocados a anunciar às pessoas e de maneira coletiva reconhecer que de fato Jesus Cristo ressuscitou. A sequência do texto bíblico nos demonstra que foi neste primeiro dia, e mais uma vez, não como força de ordenança, não como força de mandamento, mas é ilustrativo, é representativo, se torna referência para nós. É no primeiro dia da semana que Jesus tem um encontro com essas pessoas. Entende, irmãos? Por vezes nós protestantes, por uma certa birra e por falta de conhecimento teológico e de doutrinas outras, nós criamos uma certa aversão à tradição, em especial por conta dos irmãos católicos romanos. Então muitos protestantes, eles têm profunda aversão à tradição. Você fala em tradição, a pessoa já pensa no quê? Tradicionalismo e legalismo. E não, irmãos, não. Podemos citar, por exemplo, John Wesley, um grande avivalista inglês. Há registros de historiadores não cristãos dizendo da seguinte maneira: John Wesley recuperou o espírito da Europa. Grande avivalista, que foi o responsável por fundar o metodismo. Dentro da linha de crença metodista, você vai ter ali a boa tradição de fé. Glória a Deus. Toda igreja histórica valoriza a sua boa tradição de fé. E a igreja tem lastro. A igreja de Jesus tem uma tradição, iniciada pelo próprio Cristo, que teve ali o seu desenvolvimento com os discípulos de Cristo. Amém? E então os pais da igreja, e a igreja então vai se espalhando. Então há uma boa tradição a ser conservada. E a tradição pode ser boa se o fim dela, se a finalidade dela for glorificar ao Senhor. Se aquilo que se compreende como tradição tenta substituir o valor e a graça e a suficiência de Cristo, temos um problema. Amém, irmãos? Mas existe uma boa tradição. Rejeitá-la, irmãos, desculpe, me parece insensatez. Então muito protestante tem uma certa birra quando se utiliza a expressão tradição, porque rapidamente remetem a outros cristãos ou linhas, segmentos que são tradicionais em excesso, e aí pecam porque substituem a suficiência da Escritura pela tradição. Mas, mais uma vez, a fé cristã tem lastro, a fé cristã tem registros. Nós vamos pegar, por exemplo, um dos primeiros registros acerca da vida da igreja, e aí eu estou citando conteúdo extra-bíblico, tá? É o documento conhecido como Didaquê. A Didaquê ali são registros e instruções que foram cunhadas pelos discípulos de Jesus. E mais especificamente, no volume 14, ou capítulo 14, na citação número 2 da Didaquê, nós teremos ali uma ênfase de se encontrar aos domingos. Uma ênfase de que domingo é, segundo a leitura dos discípulos de Cristo, o dia do Senhor. O dia onde os irmãos se encontram. Ora, irmãos, a gente não pode ignorar isso. Por quê? Porque estamos vivendo em um tempo que, convenhamos, não somos perseguidos pelo Império Romano como aqueles cristãos eram. Mas eu diria que a perseguição romana para os cristãos do primeiro século está para nós tal qual a quantidade de informação e distração no tempo moderno. Se naquele tempo a perseguição tentava desestimular alguns irmãos a não congregar, e o autor de Hebreus captura isso em Hebreus capítulo 10, alguns estavam já pensando, em deixar de congregar, e tinha uma razão de cunho de perseguição. No nosso tempo, a nossa assiduidade, a nossa frequência, no que diz respeito à participação dos cultos dominicais, é profundamente afetada não por uma perseguição, não pelo Estado, mas em especial
pela distração. Estamos sempre entupindo as nossas agendas, entupindo as nossas semanas, e o que sobra de nós, a gente vai então examinar se é possível trazer para o domingo. É como se a sua semana não começasse no domingo, mas começasse na segunda-feira, e você fosse se desgastando. É quando chega no domingo, você praticamente puxa você mesmo para vir para cá. É o que sobra. Vamos ver o que tem, vamos ver se dá, vamos ver se vai ser compatível. E quando qualquer outra coisa surge enquanto programação, rapidamente se esquece, rapidamente se esquiva. Qualquer outra coisa ganha um valor acima do encontro dominical. Amém, irmãos? E isso é extremamente problemático, porque a boa tradição, mais uma vez, a boa tradição, ela coopera com o nosso amadurecimento. A boa tradição, ela vai trazer símbolos para nós, que vão nos direcionar a uma fé firme. A boa tradição, ela educa, a boa tradição, ela nos orienta, ela coopera, ela traz para nós um incentivo, ela nos motiva, ela nos inspira. Então me parece sábio olhar para esse grande dia, o dia da ressurreição, e compreender quais são as nuances, as implicações de Jesus ter ressuscitado no domingo. Você está aqui, irmão? Graças a Deus. Vamos para João capítulo 20. João capítulo 20, verso 1. João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro, verso 2, e do outro discípulo a quem Jesus amava. Isso aqui era João falando que era amado por Jesus, amém? Isso aqui é convencido, irmão. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Verso 10, vamos saltar para o 10. Os discípulos voltaram para casa. Salta para o verso 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então o dia da ressurreição, o dia do primeiro encontro, o dia da anunciação acontece no domingo, e uma semana depois há um novo encontro. Mais uma vez, isso carrega para nós uma força de mandamento? Não, em hipótese alguma. Eu estou fazendo essa ressalva para que você não se perca. A compreensão das Escrituras, em especial na teologia paulina, é de que porque estamos em Cristo, agora todo dia é sagrado. Amém? Agora, nós compreendemos que cada dia é sagrado porque estamos em Cristo. Nós compreendemos que cada dia é sagrado porque entramos no descanso do reinado de Cristo. Amém? Mas a nossa vida se faz em comunidade, se dá em comunidade. E é um desafio ser um. E a Bíblia exige de nós congregar. Então pega esses três elementos aqui, certo? A Bíblia exige de nós congregar. É um desafio ser um. E nós consideramos todos os dias sagrados. Diante desses três pontos, eu poderia trazer uma proposta de conclusão. Nós precisamos de um dia para nos encontrar. E olhando aí sim para a boa tradição de fé, essa foi a conclusão dos discípulos de Jesus, dos discípulos de Jesus. Essa foi a conclusão dos pais da igreja. Essa foi a conclusão da igreja ao longo da sua história. Parece simples, mas isso é importante. Nós precisamos de um dia para nos encontrar. Nós precisamos. A Bíblia trata com valor o encontro dos santos. Amém? A Bíblia trata com valor quando nós nos ajuntamos. É interessante porque a gente vive um tempo, talvez isso diminuiu um pouco a intensidade, mas eu fui pastor de jovens por 7 anos. E agora pastorei a igreja por 7. Eu tenho 14 anos de ministério, irmão. Amém? Aleluia. Eu me sinto uma pessoa experiente. E eu me lembro, nesses 7 anos que eu pastoreava jovens, que era muito comum a ideia de busca por avivamento. Ainda é. E até por ser jovem, a gente realiza isso, às vezes de maneira voluntariosa, mas estabanada. E começou a ser trabalhada uma ênfase, não assim ninguém massificando, mas se tornou comum, uma busca de avivamento individual, certo? E isso é totalmente legítimo.
No entanto, as ocorrências bíblicas são de avivamento, leia-se aqui, derramamento do Espírito, nos ajuntamentos. Nos ajuntamentos. Ou é no arraial de Israel, ou era na nação de Israel, ou era no ajuntamento dos discípulos, ou era na igreja de Jesus. Amém, irmãos? Mais uma vez a gente tem trabalhado isso também. A gente vive num tempo de crise de identidade. E muitas das vezes você se aproxima da igreja para descobrir quem você é. E quando você se depara com a Bíblia, ela responde quem você é, mas não falando quem você é, mas respondendo quem nós somos. O que eu quero dizer com isso? A ênfase bíblica e exaustiva é trazer para nós quem somos enquanto corpo. A busca individual, ela tem sentido se ela estiver atrelada à consciência de comunidade. Amém, meu irmão? Então, é um desafio ser um. E nós precisamos congregar. É uma exigência congregar. Logo, nós precisamos de um dia. Isso é uma implicação. Você pode até discordar dessa implicação. Mas eu diria que outras implicações, tal qual, eu não preciso congregar, eu não preciso de uma igreja, eu sou igreja sozinho. Eu diria que você pode ter uma parcela de razão nisso. No entanto, não é sustentável. Não é sustentável. E a Bíblia demonstra para nós, em especial, elencando personagens que nós temos como fiéis testemunhas de Jesus, demonstrando que eles também precisavam. Eles reconheciam que precisavam de contato. Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo clamando pela chegada de Timóteo, desejando ver a Timóteo, demonstrando a importância da comunhão. Nós vamos ver Paulo também, agora em 2 Timóteo capítulo 2, dizendo que o evangelho é anunciado de um, que foi comissionado a outro, que anunciou para outro. Essa perspectiva de continuidade. Então eu tenho com quem me ajuntar. E ao olhar para essas pessoas, vamos lá, irmãos, viaja para o primeiro século. Imagina você se deparar com pessoas, não tinha um prédio, igreja de Jesus contra o Império de Roma. Não tinha isso, né? Não, o que se tinha era o quê? Perseguição. E esses irmãos avaliavam que valia o risco de se encontrar, que valia o risco de se aglutinar em algum local, em alguma casa, em algum espaço, para um poder olhar para o outro e dizer assim: ele ressuscitou. E a sua fé de que ele está ressuscitado, ela me toca, ela me motiva. Vale a pena o esforço, vale a pena o risco. O ajuntamento desses irmãos revigorava a fé deles, irmãos, porque essa fé se dá de maneira comunitária. O empenho, o movimento, o esforço de dizer assim: olha, eu preciso me encontrar com a igreja. E ao olhar no olho dos irmãos, ao sentar na mesa e partir o pão, nós estamos comungando da mesma fé. A igreja precisa de um dia para se encontrar. Eu sou contra igrejas que tentam escapar do mundo, criando programação a semana inteira. Sempre fui contra isso, desde o começo da plantação dessa igreja. Sabe aquela ideia? Não, você tem que entupir a pessoa de programação, porque daí ela não tem olhos para o mundo. Isso é insensatez, irmãos. E já vi muitas pessoas sofrendo por conta disso. A pessoa vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí perde o casamento, não tem contato com os filhos. Isso é saudável? Não. Então assim, nós não vamos anular um princípio bíblico de viver em família, de investir tempo no seu cônjuge, nos seus filhos, em detrimento de programação de igreja. Isso não faz sentido. Agora, também não faz sentido ir para o outro extremo. Não, então é o seguinte: eu não preciso da igreja. Você precisa congregar. É uma exigência bíblica congregar. E é extremamente desafiador a gente ser um só, porque o nosso ponto de convergência não são os nossos gostos. É desafiador ser uma unidade, porque o que nos une, irmãos, não é o que você gosta. Talvez você goste de um gênero musical diferente do irmão que está do lado. Talvez você goste de uma ambientação diferente do irmão que está do lado. Talvez você goste de uma refrigeração diferente. Talvez você goste de um estilo de pregação diferente. Mas por que é que você está aqui? O que é que nos une? Talvez não de maneira declarada, mas o que nos une, irmãos, é a fé em Cristo Jesus. E claro, nós não estamos naquele tempo da perseguição de Roma, mas nós estamos num tempo onde nós estamos sendo capturados pelo que nós chamamos de economia da atenção. As coisas roubando a nossa atenção constantemente. E isso faz com que a gente desvalorize a boa tradição de fé. Meu irmão, eu vou enfatizar novamente: os cristãos precisam de um dia para se encontrar. E isso, eu vou trazer aqui, é essencial para a sua fé. É essencial para a sua fé, em especial pela sustentabilidade da comunhão. Há uma parcela de razão em dizer: eu sou igreja sozinho, eu posso caminhar. Tudo bem, há uma parcela, eu estou dizendo parcela, uns 3%, aleluia. Mas tem. Mas é insustentável. É insustentável. E os discípulos de Jesus capturaram isso rapidamente.
perceberam o valor disso rapidamente. Então, dia da ressurreição, primeiro dia da semana. O encontro de Jesus, quando se dá aquela cena com Tomé, acontece também no primeiro dia da semana. Apenas para corroborar, em Marcos capítulo 16, verso 9, é a mesma cena narrada. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Agora vai lá para Atos capítulo 20, verso 7. Atos capítulo 20, verso 7. Para quem não está familiarizado com o texto bíblico, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. E aqui ele traz registros sobre o desenvolvimento do que a gente entende como igreja primitiva. Amém, irmãos? Então, vamos dizer, é o livro que traz para nós a formação da igreja. A igreja sendo espalhada, o evangelho sendo pregado, milagres acontecendo. Amém? Então aqui há registros importantes. Atos capítulo 20, verso 7 vai dizer assim: no primeiro dia da semana, domingo, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Isso é um culto um pouquinho extenso, aleluia, irmãos? Amém? Inspirador, eu diria. Nesse momento que eu me sinto confortável de às vezes passar um pouquinho o horário, amém? Amém. Ai, ai. Então, percebe aqui que a gente agora está num momento onde Cristo já havia ressuscitado e onde Cristo já havia sido assunto aos céus, certo? Já havia sido assunto aos céus. E ele havia comissionado esses irmãos para pregar o evangelho. Jesus não deixou uma ordenança específica, mas é possível perceber que os cristãos, os discípulos de Jesus, absorveram que aquele dia agora, o primeiro dia, ele havia se tornado o dia, porque ele trazia à memória a ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa: todo domingo é Páscoa para o cristão. Nós celebramos o calendário cristão no sentido da semana da Páscoa. Maravilha, fazemos e continuaremos fazendo. No entanto, a gente precisa se lembrar disso. Todo domingo é pascal, porque todo domingo é domingo de trazer à nossa memória que Cristo ressuscitou. Isso modela as nossas intenções, modela as nossas motivações. Irmãos, convenhamos, de maneira explícita ou não, todos nós lutamos contra o desejo de ser o centro de tudo. É o espírito da época que vivemos. Nós somos insistentemente alimentados por questões, informações, redes, etc., para se colocar no centro de tudo e esperar que as coisas orbitem em relação a nós. Congregar e dar centralidade de adoração a Cristo é o que faz destruir, desmantelar essa ordem natural dos dias atuais, onde o ser humano é o centro de tudo. Então qual é a perspectiva inicial ao vir num culto na pós-modernidade? Ver se o aparato de culto, se a estrutura de culto, se até o que é apresentado satisfaz a sua expectativa de culto. E aí geralmente as pessoas, elas se inclinam em algumas promessas. Olha, você vai na igreja porque vai acontecer isso, vai na igreja porque vai acontecer aquilo. A ideia não é bem essa. Isso modela até a maneira como nós adoramos. É errado, irmãos. É errado pensar que o tempo de adoração e música é para provocar Deus a vir ao nosso encontro. Isso é um equívoco bíblico, porque isso coloca Deus na reatividade, como se é o seguinte: reza fraca ele não vem, reza forte ele vem. Não, irmãos, a gente não está aqui para fazer Deus reagir a nós. O encontro é para a gente perceber que Deus sempre esteve aqui por nós. Nós unimos nossa fé, nós abrimos nossos olhos e percebemos que não é pelo esforço humano que ele vem, é pelo esforço de Cristo que ele já veio. E nós percebemos, e ao perceber que ele veio ao nosso encontro sem que merecemos, nós celebramos, irmãos. Então ele não está atrasado para o culto, irmãos, porque às vezes é essa a sensação que dá. Não, vamos orar forte, cantar forte, que ele vem. Se ele não tivesse, ele jamais viria. Aí percebe que isso gera uma distorção de fé, porque pensa que a tua fé é para trazer Deus. Não, sem fé você nem percebe que ele existe. Deus não é o nosso refém, irmãos. É nós quem podemos ser reféns do amor e da graça dele. Então o culto não é para fazer Deus reagir, para que eu tenha a experiência,
Isso envolve as emoções, não é emocionalismo, mas envolve as emoções. Mas para então constatar que Deus se faz presente, aí isso é emocionalismo. Envolver as emoções do culto, meu irmão, perfeito. Isso está dentro da pentecostalidade de adoração. Tudo que somos, tudo que temos, nossas emoções participam da adoração. Mas basear a presença de Deus pelo que se sente emocionalmente, isso é distorção. Porque o culto, o fim último não é para você. O culto é para Deus. Então, a gente pensa na estrutura que é para acomodar você e perde a orientação do pensaram em mim, me serviram, me acomodaram, mas não te cultuamos. Amém? Continuaremos te servindo, melhorando as acomodações, que você participe disso, mas que nós não venhamos incorrer no equívoco de pensar que tudo que é feito é para que o fim último é que você esteja satisfeito com o nosso produto gospel. Não. O fim último da adoração é exaltar aquele que criou todas as coisas, que diante do pecado da humanidade enviou o Filho dele morreu no nosso lugar, perdoou os nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, e é por conta disso que nós estamos aqui. E olhando para a boa tradição, os cristãos precisam de um dia, e o domingo é o dia da ressurreição. Logo, o domingo, o cenário mais importante é eu ir para a igreja, irmão. Aí alguém pensa assim, poxa, minha mãe sempre falou isso, mas não desse jeito, amém? Domingo é o dia da igreja, irmãos. Domingo é o dia do culto. Domingo é o dia de se encontrar e olhar para pessoas que você não conhece, se desfazer do seu egocentrismo, porque todos nós somos tendenciosos ao egocentrismo. Amém, irmãos? Se assume logo, é mais fácil. Todo mundo. Aqui é o momento onde a gente consegue mortificar a carne, onde a gente consegue sacrificar essa busca do nosso ego ser o centro. E aí nós nos descobrimos enquanto família de fé, mesmo sem nos conhecer. Porque há um ponto de convergência, Cristo Jesus. E aí, porque Ele está aqui, essa reunião, irmão, se torna um encontro transcendental. 1 Coríntios 16, verso 2, vamos lá. Verso 2, vai dizer assim: no primeiro dia da semana. Então olha aqui, agora estamos numa outra região. Em Atos 20 era a região de Troade, agora a gente está na região de Corinto. O evangelho sendo espalhado. Agora a gente chega numa cidade de cultura grega, tinha influência romana também, Corinto romana. E a gente vai perceber algo. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha para cá para eu explicar rapidamente o contexto, a gente não perder tempo. Paulo aqui, ele está diante de uma situação de necessidade de ajuda financeira para os irmãos da região da Judéia, salvo engano. E agora ele vai organizar essa coleta. E aí, escrevendo ao povo de Corinto, ele vai dizer assim: olha, é oportuno, já que vocês separem no dia do encontro. E quando esse encontro acontece? Primeiro dia da semana. Então percebe mais uma vez, para que fique claro, não há uma força de ordenança, não há uma imposição, mas há um lastro sendo construído, há uma história sendo construída a partir desse entendimento. Eu não defendo, irmãos, o domingo como o dia do Senhor, conforme os puritanos defendiam, certo? Que aí eu penso que tenta substituir o sábado pelo domingo e cria-se um excesso. No entanto, eu trouxe uma oração dos puritanos acerca do domingo, a gente vai ler no final, amém? Porque eles têm uma estima, têm uma valorização, e que, na minha visão, ela se perdeu nos nossos tempos. De maneira geral, né? A nossa igreja exclusivamente. De maneira geral, perdeu-se. Poderíamos citar aqui o impacto da pandemia? Poderíamos. Hoje em dia, as pessoas assistem culto no domingo, semelhantemente a como elas escolhem um filme nesses aplicativos de filmes. Certo? Então você entra no Netflix, no Amazon Prime lá, e você tem os gêneros. Você entra no YouTube, você tem inúmeros pastores. E aí você escolhe.
por mais que ter acesso à pluralidade de pregações é uma bênção, amém, irmãos? Eu escuto mensagem inteira, amém. Mas nós precisamos tomar cuidado com esse sentimento self-service, com esse sentimento que é centrado no meu gosto. Hoje eu quero ouvir sobre isso. Existe uma espontaneidade que deve ser explorada no seio da comunidade. Existe um elemento de mistério do que o Senhor tem preparado para o domingo. Isso deve estar entremeado nas nossas expectativas. Então, de uma certa maneira, essa maneira de se consumir pregações, ela vai gerando essa defasagem, onde eu vou escolhendo conforme o meu gosto. E eu não estou dizendo que Deus não fale por meio desses pregadores. Poxa, nós temos vídeos para você assistir quantas vezes quiser. Mas de uma certa maneira isso está banalizando o significado do domingo. Tem um autor, eu vou apenas conectar, isso não estava previsto no esboço, mas um autor chamado Brett McCracken, e ele é autor do livro Pirâmide da Sabedoria. Então esse é um livro muito importante, irmãos. Eu gosto desse livro. Onde ele faz ali uma analogia com a pirâmide alimentar, certo? E eu ia fazer uma piada, agora me larga a mão. Aleluia. Pensamento intrusivo. Aleluia. Sai dele. Sai, chega. Pirâmide alimentar. Aleluia. É que veio o nome de um remédio aqui na cabeça para fazer a piada. Amém? Alguém sabe, né? Ó. Pirâmide alimentar. E ele faz um paralelo com a pirâmide informacional. Então ele vai fazer uma espécie de dieta das informações. Entendeu? E ele coloca na base a Bíblia. E ele vai trabalhando sobre isso. E tem um ponto que o McCracken ele vai dizer da seguinte maneira: o nosso cérebro, ele está desambientado com a quantidade de informações que nós recebemos. E um dos problemas, um dos efeitos, isso testado e provado, é que quando a sua cabeça, o seu cérebro está tomado de informações, você vai perdendo a sensibilidade do juízo. Você vai perdendo a sensibilidade de conseguir discernir o que é trivial do que é importante. E ali ele está explicando o quê? Poxa, a pessoa vem no domingo, parte o pão, exalta Jesus, e meu Deus, ela se quebranta, e Deus é tudo na minha vida, e ele diz que eu sou amado, que eu sou justo, que eu fui perdoado, aleluia! Aí chega na segunda-feira, alguém descurte a foto no Instagram, a pessoa desaba. Fala, mas espera aí, Deus falou com ela no domingo, isso não tem poder, uma descurtida ali, tirou o coraçãozinho, já feriu tanto assim, que aquilo que é trivial acaba assumindo o mesmo peso daquilo que deveria ser o importante. Isso é um dos efeitos, ele chama isso de sobrecarga informacional no nosso cérebro. E eu percebo que isso acontece também no que diz respeito à liturgia do domingo. Há um outro autor que eu recomendo também, chamado James Smith, escreve muitos livros, é um teólogo filósofo da nossa época. Ele vai falar assim: o ser humano é um ser litúrgico. E de fato, irmãos, nós precisamos de liturgia, nós precisamos de boas rotinas. E em termos de liturgia, a palavra de Deus está nos dando pistas de que a igreja precisa de um dia de encontro. E esse dia do encontro, segundo os apóstolos, segundo os discípulos dos apóstolos, segundo os pais da igreja, sugere que é o domingo. E nós devemos então atribuir a este dia um significado e uma consideração distinta. Mais uma vez, isso não diminui a sacralidade dos demais dias, porque estamos em Cristo. Mas porque estamos em Cristo, precisamos de um dia do encontro. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu estou passando para vocês realidades, situações que aconteceram nas igrejas do primeiro século e que se tornaram comuns. Eu quero trazer aqui algumas falas importantes. Como eu disse, eu citei aqui um historiador que é o Justo Gonzalez. Ele escreve um livro chamado A Breve História do Domingo. E o livro é riquíssimo e ele vai tratar o que eu acho interessante, dizendo sobre o dia do Senhor. O domingo tornou-se conhecido como o dia do Senhor, um tempo especial para celebrar a ressurreição e a nova criação. Não era um sábado cristão, mas uma celebração distinta, festiva, voltada à vida, adoração e partilha comunitária. Nos registros da vivência comunitária do primeiro século, nós vamos perceber que o domingo ele era tão considerado o dia do encontro, que os irmãos se preparavam ao longo da semana. Era como se fosse um aquecimento, sabe, uma elevação de expectativa. Porque o domingo é o dia de encontrar a igreja. O domingo é o dia de encontrar esses remanescentes, esses fiéis, que mesmo diante das pressões e perseguições, eles entendem o valor da gente sentar na mesa e partir o pão. Por quê? Porque Jesus fez isso. E se somos seguidores de Jesus, nós vamos atribuir valor às coisas que Jesus atribuiu valor. E Jesus atribuiu valor sentar na mesa com os diferentes.
Jesus demonstrou que na mesa nós podemos nos ver como iguais. Jesus, ele enfrentou as disparidades de toda a sorte, irmãos. Disparidade financeira, social, disparidade ideológica. Jesus, meu irmão, conectou todo mundo de vertente ideológica distinta do primeiro século. Sentou na mesa, partiu o pão. Diante do traidor, Jesus partiu o pão. Então a gente olha para as iniciativas de Jesus, a gente olha para a intencionalidade de Jesus. E porque somos seguidores de Jesus, a gente busca fazer o mesmo. Afinal de contas, é ele referência e inspiração. Concorda comigo ou não? Ainda, Justo Gonzalez, falando sobre a reforma protestante, ele vai dizer assim: Lutero manteve a prática do domingo, mas rejeitou sua obrigatoriedade legal. Perfeito. Focando no evangelho e liberdade cristã. Citando Calvino, Calvino via o domingo como uma ordenança divina útil para a ordem e a adoração, mas não como substituto do sábado judaico. Ficou claro isso aqui, irmãos? Domingo que vem falaremos sobre esse sábado, o 7º dia. Por ora, é importante que você compreenda isso. A igreja precisa de um encontro. A igreja precisa de um dia. E segundo a história da fé cristã, o lastro da fé cristã, nós temos esse dia. Esse dia tem que ser valorizado. Ele é o domingo. Ainda, ver o domingo apenas como um sábado cristão é perder o sentido. Os primeiros cristãos o viam como uma Páscoa semanal, não um dia de descanso, mas um dia de alegria e adoração. Esse é um outro ponto importante. Quando falamos sobre o Shabat, ou o sábado mesmo, a gente pode compreender duas questões: adoração e descanso físico. Na linguagem de Êxodo para o povo de Israel, ela é explicitamente para descanso físico. Amém, irmãos? Quando o sábado é estabelecido, ele é pré-mosaico. A ideia de Shabat, de descanso, ela é pré-mosaica. Mas na lei, a regulamentação, ela tinha como finalidade o descanso físico. Por quê? Inicialmente, era um dia de reflexão, de repouso, de um povo que ficou 430 anos trabalhando como escravo. Então Deus está ressignificando o trabalho deles, ressignificando a suficiência na vida deles, ressignificando a sustentação física deles. E aí, nesse dia de descanso físico, presta-se culto, adoração. Mas é importante que a gente faça essa distinção do princípio do descanso e do domingo enquanto dia da adoração, embora também ele coopere para o nosso descanso. Amém, irmãos? O Justo Gonzalez ainda diz da seguinte maneira: hoje a principal ameaça ao domingo não é a perseguição nem o legalismo, mas uma cultura que vê o tempo principalmente em termos econômicos, como algo a ser comprado, vendido e consumido. Assertivo, irmãos. Hoje tudo para nós a gente avalia isso. Rentabilidade ou não. Se compete com a minha agenda ou não. Se afeta os meus prazeres ou não. Segundo a fé cristã, isso demonstra um tipo de desvalorização do encontro. Então eu não posso tratar como opcional ou como se fosse mais uma área. Trabalhamos alguns meses atrás a ideia de cristianismo cultural e o quanto isso tem sido nocivo para os que não estavam. Cristianismo cultural não tem nada a ver com a fé cristã inserida e sendo anunciada na cultura. Isso é maravilhoso. Mas cristianismo cultural seria o quê? Um estilo de vida onde eu olho para os benefícios do cristianismo, eu assumo eles para mim, por isso me declaro de Cristo, mas sem crer e viver de fato as exigências da fé cristã. Entende? E hoje em dia, muito do que se vê como cristianismo é isso. A pessoa olha para os benefícios. Bom, eu estou buscando um equilíbrio na vida, e eu estou percebendo que os homens de sucesso, eles vão na igreja, então eu preciso ir na igreja, então a minha área da espiritualidade está resolvida, entende? Como se fosse mais uma área. Não é, irmãos. A fé cristã, a certeza de que Cristo morreu e ressuscitou, ou é tudo para nós ou é nada. Cristo não tem vocação para ser opção, irmão, amém? Ou ele é fundamento ou não é. Por último, o Justo Gonzalez dizendo, né? Não o último da mensagem. A igreja hoje precisa redescobrir o domingo não como uma regra legalista, mas como uma prática formativa, um moldar semanal da nossa identidade em torno da ressurreição e da comunidade de crentes. O domingo aponta para o descanso final e a alegria no reino de Deus. É tanto memória quanto antecipação. Um protesto litúrgico contra o desespero. Amém? É aceito para historiadores e teólogos que Apocalipse capítulo 1 verso 10, abra lá por favor. Apocalipse capítulo 1 verso 10 tenha algum grau de vinculação com essa ideia do domingo enquanto dia do Senhor, mas é importante fazer uma ressalva. Apocalipse 1:10:
no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então João vai dizer o que aqui? No dia do joia. Diferente dos outros textos que nós lemos e dizia assim, no primeiro dia da semana, aqui nós temos a aferição de no dia do Senhor. Repita bem forte, dia do Senhor. Mais uma vez, diga, no dia do Senhor. Joia. João propõe então isso. Vamos lá, dia do Senhor aponta para essa situação final de juízo a ser estabelecido. Então a gente descarta que ele está falando sobre isso, porque ele está se colocando neste dia, certo? No dia do Senhor achei-me. Então ele está falando que aquele dia que ele estava tendo a revelação acerca do Apocalipse, ele classificou aquilo como dia do Senhor. Então ele não estava falando do dia final, do juízo final, que é, mais uma vez, utilizado amplamente e falaremos na parte 3 dessa série. É aceito dentre os cristãos que quando ele utiliza essa expressão no dia do Senhor, que ele está trazendo à memória o dia da ressurreição. Então, mais uma vez, o alvo aqui não é fazer do domingo, certo? Um tipo de regramento legal, não. Mas a consciência dos cristãos do primeiro século, e é o que me parece também de João, vou concordar aqui com os cristãos da academia, é de que esse dia do Senhor remete ao dia da ressurreição. Aí a pergunta é, que dia foi o dia da ressurreição? Domingo. Amém? Então batizar o domingo enquanto dia do Senhor é aceito. Compreender o domingo como dia do Senhor sem dessacralizar os demais dias é aceito. Compreender que o dia da congregação, o dia de se reunir como comunidade, de entoar cânticos, de ler a palavra, de orar uns pelos outros, de olhar para o Senhor, de romper com o egocentrismo, de reanimar para a semana, de ressignificar a sua vida, é o domingo, é o dia do Senhor. É aceito. Mais uma vez, não incorra em extremos. Domingo é santo, segunda, terça, quarta e quinta não importa. Não. Paulo é enfático sobre isso, em diversas cartas. Que ninguém o julgue pela guarda de dias. Então não é para ficar colocando em importância um dia em detrimento do outro. Agora, como cristãos, nós precisamos congregar. Como cristãos, nós precisamos corresponder ao desafio de ser um. E pela história cristã, há um dia, ele é o domingo, e nós podemos classificar o domingo como o dia do Senhor. Irmãos, eu não consigo controlar a maneira que essa mensagem chega para você, mas eu espero do fundo do coração que isso gere uma reflexão profunda, da maneira como você olha para o domingo, da maneira como você olha para o culto na igreja que você congrega. Isso, como o Justo Gonzalez propõe, vai modelando a gente, vai modelando, vai reformando a nossa perspectiva. Vá para Hebreus capítulo 10, esse é o último texto da manhã. Espero profundamente que vocês estejam aprendendo alguma coisa, amém, irmãos? Hebreus 10, nós vamos ler do 19 ao 25. E o texto vai dizer assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então acompanha aqui o que o texto está ensinando. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Pausa, antes de entrar no 23. O autor de Hebreus, que não se sabe exatamente quem é, ele está começando destacando assim, portanto, ou seja, ele está concluindo uma ideia. Essa ideia que ele está concluindo, que ele desenvolve no capítulo 8, 9, 10, diz respeito à suficiência do sacrifício e sacerdócio de Cristo Jesus. Então ele está dizendo assim, ó, diante da convicção de que agora temos acesso, diante da convicção de que o sangue de Jesus é superior ao sangue de touros e bodes, diante da certeza de que agora nós estamos debaixo de uma nova aliança, ou seja, diante de toda a certeza de que Cristo é de fato o Cordeiro perfeito que foi imolado, a certeza de que Ele ressuscitou, diante desses fatos, aí ele vai começar a falar sobre aproximar-se em adoração, certo?
Essa aproximação, Hebreus é um livro que carrega muita linguagem de Antigo Testamento em perspectiva com o Novo, até mesmo em paralelos e comparações. Então, a ideia aqui, que você acaba visualizando ao ler o texto, é de um templo e uma aproximação física deste templo, porque era assim no Antigo Testamento. E a gente deve compreender da mesma maneira, não que este templo seja igual ao tabernáculo de Moisés, Davídico, etc. Mas de uma ideia de que há um momento onde eu me congrego, há um espaço de convergência de fé. E quando eu me aproximo neste local, existem condições para me aproximar. Condições esperadas pelo Senhor. Condições que são esperadas pelo autor bíblico. E aí agora nós vamos olhar para essas condições que a gente acabou de ler, que basicamente são 4. Coração sincero, plena convicção de fé, corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e corpos lavados com água pura. Muitos aí creem que diz respeito ao batismo. Verso 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora ele vai vincular com esperança, diga assim, esperança. Vamos lá. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha só como o contexto é comunitário. Incentivemos-nos uns aos outros, aproximemo-nos. Ele está falando de uma ação, um movimento que é um coletivo. Diante da revelação do Cristo, o que é que a revelação do Cristo ressuscitado provoca em nós? Aproximação. Você pode dizer amém por isso, irmão? Diante da revelação do Cristo, o nosso coração vai se inclinando, ele vai se curvando para a mesma direção que o irmão do lado está se inclinando, está se curvando. Diante da revelação do Cristo, os nossos olhos vão saindo das distrações, os nossos olhos vão deixando de lado as agendas modernas, e os nossos olhos vão começando a canalizar a atenção para o mesmo Senhor. Vai seguir. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Mais uma vez, alguns irmãos no primeiro século estavam se tornando infrequentes. Quem sabe às vezes estavam chegando atrasados no culto, aleluia, irmãos. Mas eles estavam se tornando infrequentes. As razões históricas, muito provavelmente não era por preguiça, muito provavelmente era porque você passaria mais despercebido pelo Império Romano se você não ficasse tentando lá se encontrar com os cristãos, certo? Você não seria classificado como um perturbador do Império, ok? Então muito provavelmente essa era a motivação. A nossa motivação hoje, convenhamos, irmãos, é distração ou sobrecarga física da semana. A maneira como você chega no domingo deveria te fazer repensar como você conduz sua semana. O domingo deveria ser o definidor da maneira como você interpreta a sua semana. O domingo não deveria ser a sobra da sua semana, o que restou, se der tempo. O domingo merece de nós um empenho, porque a perspectiva desse encontro é diferente da perspectiva de qualquer outro encontro. Nós estamos falando de um domingo onde a presença de Deus é cultuada e adorada, onde nós reverenciamos ao Senhor e cremos na ação do Espírito dele, trazendo vigor, trazendo saúde para nós, alimentando a nossa consciência, e em especial aqui, nos vinculando à esperança do dia. Que dia é esse? O dia do retorno de Cristo. Então eu quero fechar essa mensagem dizendo que quando nós nos reunimos no domingo, isso coopera para que a gente aquiete a nossa alma e nos lembremos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, e que da mesma maneira como Ele prometeu e cumpriu diversas questões, Ele também há de cumprir com a sua palavra, quando Ele afirmou que retornaria. Há um encorajamento mútuo quando nós nos reunimos, e nós precisamos desse encorajamento. Talvez você é uma pessoa que olha para o espelho todo dia e fica se encorajando, parabéns, fica se motivando, tudo bem, mas segundo a fé cristã nós precisamos desse encorajamento mútuo, o encorajamento regado a uma palavra também que nos leva ao Senhor, coopera para que a gente interprete a vida de maneira distinta. Que dirá a nossa semana, irmãos? Que dirá a nossa semana?
Então, o autor de Hebreus traz para nós aqui uma profunda consideração. Há uma maneira de se aproximar. Há um jeito de se aproximar e não pode ser de qualquer jeito. Nós devemos adorar a Deus em particular, mas não somente em particular. Existe uma importância do culto público. Amém? Então, para finalizar, creio que domingo é de fato o dia do Senhor, porque nós temos fatos históricos, temos correspondência bíblica para compreender o domingo como o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Também foi o dia que Jesus se encontrou com os seus discípulos. Um fato interessante: além das igrejas se encontrarem, a igreja de Corinto, a igreja de Troade, como Paulo remete no primeiro dia da semana, no 50º dia após o sábado de Páscoa, era a festa de Pentecostes, que acontece sempre em um domingo. Em Atos capítulo 2 é o dia do derramamento do Espírito, que muitos compreendem que é o início, a inauguração da igreja. Eu creio, segundo as Escrituras, que nós temos argumentos suficientes para entender que em Cristo todos os dias são santos, amém? E que diante desses dias santos, nós como igreja precisamos de um dia, porque há uma exigência bíblica de congregarmos, há uma exigência bíblica de encorajarmos mutuamente, há uma exigência bíblica da gente viver em unidade. Nós precisamos de um dia, que o domingo seja esse dia, que hoje, irmãos, você tenha se permitido ressignificar o significado da sua semana, o porquê é que você está aqui. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós cremos que Ele morreu, nós cremos que Ele ressuscitou, e é justamente por conta deste fato bíblico, Cristo ressurreto, que nós nos movimentamos para adorar ao único que é digno. Amém, irmãos? Quantos podem dar glória a Deus bem forte aí do seu lugar?